Como criar destaques no Instagram? Se essa era só a dúvida, não se preocupa que ela vai acabar agora, porque eu não vou só te explicar o que é, mas eu também vou te explicar como criar o seu. E no final do vídeo eu também vou responder algumas perguntas, algumas dúvidas que muita gente tem quando tenta fazer e não consegue. Então continua comigo nesse vídeo e pode rodar a vinheta. Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Thiago Maia e no vídeo de hoje, como vocês já sabem, eu vou falar sobre os stories destacados. Se você tá aqui, provavelmente você já sabe, mas só por via das dúvidas, esse que tá aparecendo aqui na tela. Os stories destacados é aquela bolinha que fica ali, né, debaixo do perfil do Instagram, de uma conta, que tem os stories que não saem depois de 24 horas. Eles ficam lá por bastante tempo, na verdade, até quando você quiser, até enquanto o Instagram existir, ou eles tirarem, né, essa opção. É isso, resumindo. Mas tem muita gente que usa com vários objetivos diferentes. Eu vou falar aqui uma das vantagens também de utilizar e como fazer. Primeiro, antes da gente falar especificamente sobre as vantagens dos stories, vamos entender qual que é o objetivo dos stories. Porque você entendendo para que servem os stories, você vai entender para que servem os stories destacados, né? O Instagram, quando ele criou os stories, na verdade, quando ele criou a rede social, ele não estava se desenvolvendo tanto para perfis comerciais, era mais para perfis pessoais, né? Então, de você ficar mostrando suas fotos para sua família, para seus amigos. Quando ele disponibilizou a opção de você publicar algo que some depois de 24 horas, era simplesmente com o objetivo de você publicar coisas que você quer que as pessoas vejam, só que você não faz toda aquela produção gigantesca e coloca filtro e não sei o que lá. Então ele criou stories para isso, que você posta uma foto ou um vídeo e depois de 24 horas ele sai. Por isso que o pessoal coloca nos stories, né? As empresas hoje colocam nos stories, ou até os influencers, eles colocam nos stories assim, mais coisa de bastidor. Porque é algo que daqui a 30 dias já não vai fazer mais tanto sentido ou não vai ser tão interessante. A partir do momento que eles criaram stories destacados, quebra meio que essa ideia inicial, porque é algo que fica ali para sempre. Então, afinal de contas, qual que é o objetivo daqueles stories? É justamente esse, quando você faz um stories de algo que você quer que fique por muito tempo. Então, se você fizer um stories de algo que você quer que saia no dia seguinte, justamente por não fazer mais sentido, ou por ser algo com uma baixa produção, que você não quer que gerações à frente vejam, você faz o stories normal. Se é algo que você quer que as pessoas vejam e relembrem, e sempre que entre no seu perfil elas vejam, aí você deixa um stories salvo. E hoje em dia, muitas empresas utilizam os stories com uma outra finalidade, porque o Instagram ele começou a colocar um monte de recurso lá dentro dos stories, né? A gente já conhece, tem a enquete, tem a caixinha de pergunta, enfim, um monte de coisa que você pode fazer, filtrinho e interação com o público. Então os stories ele acabou se tornando o quê? Uma maneira de interação, de comunicação. Quando você cria um stories hoje, ele tem que ser voltado mais para isso, porque é algo mais pessoal, algo mais próximo, que você cria uma comunicação. E as empresas têm que utilizar dessa maneira. Então quando você coloca um stories destacado, tem que ser também com esse objetivo. Tem que ser com o objetivo de criar um relacionamento, de passar alguma imagem, uma ideia necessária, não só um stories por fazer. Tem bastante empresa hoje no mercado que postam stories destacados só para ter alguma coisa ali no perfil. E isso é desnecessário. Porque pensa comigo, ninguém vai ver o seu stories destacado mais de uma vez, certo? Então a pessoa só vai ver uma vez. Assim, não é proibido ver duas, né? Mas quem vai querer ver duas vezes? Se a pessoa só vê uma vez e depois não vai querer mais ver, tecnicamente a maioria das pessoas que vão assistir o seu stories destacado são pessoas novas que acabaram de conhecer o seu perfil. Então imagina, eu entro no seu perfil, você é uma empresa, um influenciador, qualquer coisa, eu entro no seu perfil, clico no stories desnecessário. Pra que ele tá lá? E quando eu digo stories desnecessário, é só uma imagenzinha sem nada. Então assim, se você é um influenciador, tem alguma empresa, publique stories que façam sentido, que tenham um objetivo, nem que seja pra te conhecerem melhor, mas tem um objetivo. A Luísa tá ali dando risada porque... Luísa tá dando risada porque ela sabe de que empresa eu tô falando, mas... Então, indo para a prática, o Stories ele tem uma capa, né, que é aquela que aparece ali no celular, e quando você clica, começa a aparecer os Stories definitivamente. Existem algumas maneiras de você criar esse Stories destacado. A primeira maneira é você publicando um Stories normal, que nem tá aparecendo aqui do lado, então você publica um Stories comum, e depois que você publicar ele, você vai lá de novo para assistir, você vai ver que vai ter uma opçãozinha no canto inferior direito, eu acho que é direito por enquanto, talvez ele mude, mas por enquanto é direito, que tá escrito destaque, e você clica nele e vai te dar a opção de criar um novo Stories destacado se você ainda não tiver, ou dar um nome para ele, tá? Lembrando, todo Stories destacado
tem que ser um story. Eu já vi gente querendo fazer um stories destacado sem nenhum story, só com uma fotinha ali pra ficar bonitinha. Então assim, não, você tem que postar algo. Então se esse for o seu primeiro, ele vai ser a sua capa, vai ser a capinha que vai ficar ali aparecendo pra você. Se você quiser, você pode alterar essa capa, mas tem que ter outros stories. Então nesse exemplo que tá aparecendo aqui do lado, a gente vai postar 2 stories dessa maneira que eu falei. Ou seja, indo lá, publicando uma foto no stories, depois voltando lá nos meus stories, clicando no botão de destaque, dando um nome e pronto, ele foi pros destacados. Só que aí se eu quero mudar a capa, que é o que muita gente tenta fazer, você tem que publicar uma outra imagem, porque se você for mudar essa, você vai estar mudando um stories e, enfim, tem que ter mais de um stories lá para você poder trocar a capa. Então, eu vou publicar outro, como vocês estão vendo. Aí é só a gente ir lá no stories destacado no seu perfil, segura com o dedo, né? Eu ia falar segura com o botão. Segura com o dedo e vai aparecer a opção de editar. Lembrando que, ao alterar a capa, você vai poder selecionar qualquer stories que você está postando e já tenha postado ali naquele destaque, ou você pode selecionar uma imagem da galeria. Então, algo que muita gente faz é ir lá no Canva, que é uma plataforma de design, cria lá uma imagenzinha de destaque, baixa no celular e coloca aí como capa, para ficar bonitinho, né? Ou só pinta a tela de alguma cor e posta mesmo. Mas enfim, é legal você colocar uma capa para ficar mais interessante. É legal colocar uma capa que represente aquilo que você vai passar nos próximos stories, né? Exatamente. Então vamos supor que você é um influencer e você viaja muito, você pode colocar um stories destacado ali de viagem, você põe um desenho de um avião, entendeu? Porque a pessoa bate o olho, ela já reconhece. Não vai colocar um story destacado da sua comida e colocar o desenho de um óculos, sei lá, não faz muito sentido. Então, esse tipo de ajuda visual deixa o perfil mais bonito também, mais interessante. Dicas de design. Agora eu vou explicar como que você coloca os stories dentro de um stories já criado, tá? Mas antes, eu tenho que te avisar que isso tudo não vai dar certo se você não estiver inscrito no canal. Você vai tentar postar o stories, o Instagram não vai aceitar. Então, é aconselhável que você se inscreva aqui no canal. Você também, além de conseguir postar os seus stories, você vai aprender muito mais sobre tudo que envolve o mundo do marketing digital, tá? Desde o básico, como postar um stories destacado, até o mais avançado, como estratégias mais conceituais e um pouquinho mais complicadas. A gente vai explicar aqui de um jeito bem simples. Então é só se inscrever aí que você vai gostar. Antes de eu explicar como você acrescenta outro stories dentro de um stories destacado, existe uma outra maneira de você criar um stories destacado. Essa primeira maneira eu te falei, que você vai lá, publica um stories, né? Depois coloca como destacado e cria um novo. A segunda maneira, que talvez seja mais simples, é você só ir no seu perfil, você vai ver que tem um maisinho ali embaixo, né? Como você tá vendo aqui no exemplo, tem um símbolo de um mais, na onde costuma ficar os stories destacados. Se você clicar ali, vai ser o mesmo processo. E aí ele já vai aparecer todos os seus stories arquivados, né? Stories arquivados são aqueles stories que você publicou, ficou às 24 horas, depois eles sumiram. Você pode selecionar algum deles ali também e vai ser aquele mesmo outro processo de criação, publicando stories na hora, né? Ele vai pedir, você vai clicar em avançar, ele vai pedir nome, se você quiser você pode alterar a capa também, e você dá o concluir e ele vai pra lá naturalmente. Agora, como que você publica um stories em um stories já destacado, né? Pra você colocar vários stories ao longo dos dias, semanas e meses. É só você publicar um stories, normalmente, como você costuma fazer, igual tá aparecendo aqui, e aí da mesma forma que você criou você vai lá, clica no destaque, e aí ele vai aparecer também os stories destacados já criados. E aí você seleciona o stories destacado que você quer, que aquele stories que você está publicando agora faça parte. Então vamos supor que você criou um stories destacado chamado Viagens. Aí você foi lá para Fernando de Noronha, criou um stories destacado chamado Viagens e você tirou foto de você lá na praia, tal, esse tipo de coisa. Passou 1 mês e meio, você viajou para Caldas Novas. É um lugar, Caldas Novas, né? Você viaja para Caldas Novas e lá você tira mais foto e aí você não cria um outro. Você publica nesse mesmo, então você segura e coloca lá na viagem. E aí o legal é que quando a pessoa estiver assistindo, ela vai ver um atrás do outro. Por mais que pra você teve 1 mês e meio ali de folga, ela vai ver um atrás seguido do outro ao longo do tempo. Agora eu vou responder algumas perguntas que muita gente tem, talvez seja a sua, então continua vendo, que eu tenho certeza que pode te ajudar. E eu também vou te pedir pra comentar aqui embaixo qual que você fala, stories destacado ou story, como que é? Story ou stories destacado, porque eu tô falando, ela tá falando que eu tô falando stories destacado, entendeu? Não, você falou stories no plural. Só que tem gente que fala, não, é um stories. É um story. 2 stories. Sei. Né, professor de inglês? E eu estou falando correto. Comenta aqui embaixo qual é a forma que você fala, tá? Que eu fiquei curioso para saber se eu estou sozinho nessa. Agora eu vou responder as perguntas que o pessoal fez ao redor aí da internet, vários lugares. A gente deu uma busca, viu quais eram as perguntas mais comuns, tá? Então não é de alguém isso aqui, é que a gente viu. Muita gente tem dúvida nesses assuntos e talvez seja o seu. É possível colocar imagens nos destaques?
sem postar nos stories? Não. Como eu expliquei, o stories destacado, ele é um stories, então ele primeiramente tem que ser um stories, né? Então se você não postar, ele não vai. Próxima pergunta. Dá pra deixar até quantos destaques salvos? Então, a quantidade de destaque, que é aquelas bolinhas que aparecem, né? É infinito, não tem limite. Só que você para e pensa, pra que eu vou colocar um monte? Tipo, ninguém vai chegar lá no final, dependendo. Então assim, geralmente eu nunca vi pessoal passando de 10, 15, mas não tem limite. O que tem limite é a quantidade de stories dentro do destaque. Esse daí tem limite, você só pode publicar 100. Então por isso que é mais legal você postar imagem, né? Porque se você for postar vídeo, às vezes você posta vídeo e aí ele cobra um monte. Enfim, vai do que você achar melhor aí, mas é 100. A próxima pergunta. Eu apaguei os stories e ele sumiu dos destacados. O que aconteceu? Ora, aconteceu o que eu expliquei. O stories, ele tem que ser um stories para se tornar um destacado. A partir do momento que você exclui ele, o Instagram ele pensa, pô, se ele não quer que fique 24 horas, por que ele vai querer que fique a vida inteira? Então ele tira. Pra tá valendo pra ficar ali no destacado, você tem que deixar passar e vencer as 24 horas. Aí ele vai sair automaticamente ali do seu stories comum e vai ficar só no destacado. Ah, Thiago, mas eu quero publicar um stories que já vai direto pro destacado. Eu não quero que a minha família fique vendo ali a minha atualização dos stories. Como que eu faço? Bom, um hack que você pode fazer é você criar um stories. Olha só, que gênio. Você cria esse stories. Você cria um stories. Você cria um stories. Droga! Mas eu também falo assim. Não, eu peguei agora. Você cria o story. Depois que você criou o story, você vai lá, faz o close friends, só que só pra uma pessoa. E aí você deixa só uma pessoa no seu close friend, se você consegue fazer isso, né? Que tem gente que tem tanta pessoa no close friend que não consegue. Mas você cria um close friend só com uma pessoa, um amigo aleatório aí que você fica marcando em sorteio, por exemplo. E aí você pega esses stories e deixa só pra ele assistir. Porque aí ele já vai estar contando como stories. Aí você salva no destacado, ninguém vai ver, só o seu amigo do close friends. E aí quando vencer as 24 horas, nem seu amigo do close friends vai ver e você vai ter um story destacado que ninguém mais viu. Mas uma pergunta, quando você faz assim, o story destacado, não é só o melhor amigo que vai ver? Não, porque você deixou ele destacado. Se seu público ele é aberto, não é privado, todo mundo vai ver. Bom, esse foi um hack que eu vi na internet, na verdade, né? Eu ainda não testei, mas se você quiser pode testar. Não é de minha autoria, mas eu acho que funciona porque eu vi muita gente falando que funcionou isso aí. Próxima pergunta é como fazer para adicionar foto no destaque que eu já tenho? Essa pergunta a pessoa quis dizer no sentido de uma foto que eu já tenho, que eu já publiquei. A única maneira de você publicar algo, independente do que seja, no seu stories destacado é transformando ele num stories, tá? Então o que eu aconselho é você pegar uma foto, por exemplo, que você tem, pelo que eu entendi a pergunta, né? Você tem uma foto que você tirou há muito tempo, tá na sua galeria, por exemplo. Pega essa foto, joga nos seus stories e põe no destacado. É basicamente isso, tá? Então, por favor, não se esqueça, comente aqui embaixo qual que é o correto, stories ou story. Também se inscreve a gente, porque senão seus stories destacados não vai funcionar e você também não vai aprender sobre marketing digital. E eu te vejo na próxima.